estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja sempre assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja sempre assim. Nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nós convidamos a todos agora a respirar um pouquinho mais, a buscar um tantinho mais de paz, de silêncio dentro de si. Neste momento, nós damos por iniciados os trabalhos da Fraternidade Cristo Redentor e agradecemos a todas as fraternidades do espaço, fraternidades de luz, trabalhadores do Senhor, que estão conosco e que amparam o trabalho de hoje. E nós pedimos humildemente que abençoe este momento de transformação, de renovação, de esperança. Agradecemos imensamente a todos os mentores do Esperançar
e a cada trabalhador que dedicou seu tempo, seu amor, suas mãos, seu carinho, a trazer a todos nós as mensagens de amor, de perdoar, de trabalhar e de esperar. Senhor Jesus, que o teu amor caia sobre nós como uma chuva mansa e serena, e nos ensina, Senhor, que ainda temos tanto a perdoar a nós mesmos, todos os dias, para assim então recomeçarmos todos os dias. Senhor Jesus, que a tua luz possa nos transformar, a que sejamos teus trabalhadores, a trabalhar na tua seara bendita de luz, a seara de nós mesmos também, que possamos adubar a nossa terra, o nosso coração, para que ele floresça sempre, e que saibamos, Mestre querido, esperar o tempo necessário para que possa morrer tudo aquilo que faz parte do ciclo da vida, para que possa germinar em nós as sementes da vida. Mestre querido de amor e de luz, traz Maria ao nosso abraço e que ela nos fortaleça ainda mais com a esperança e a força que há nela. Abraça-nos, Senhora, e traga paz ao nosso coração tão aflito, ao coração de cada brasileiro. Abençoa com teu manto, Senhora, nossa Mãe. Abençoa nosso querido Brasil. Envolva cada pedacinho dessa terra bendita com cada letra do Evangelho de Jesus, a que Ele possa, Senhora, espargir luz por cada canto, e que essa luz chegue até nós como um bálsamo. E assim, agradecidos imensamente pelo momento do agora, pelo presente de estarmos aqui, de estarmos juntos, entregamos nosso coração em tuas mãos, para que possa nos ensinar, assim como ensinou teu Filho Jesus. Agradecemos a todas as fraternidades que aqui se encontram e pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos desta tarde e noite. Abençoa-nos, Senhor, e aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Nessa tarde e noite, como nos lembrou bem a Francisca, no encerramento do projeto Esperançar, a palestra vai ser por conta dos nossos companheiros, a Clair, o Jader, a Edna e a Cléia, a quem a gente vai envolvendo com bastante carinho. Boa noite a todos. Abençoe-nos Jesus, o Mestre por excelência, para que Ele possa nos dar a divina paz que a nós ainda não é concedida, e que possamos, nesta noite, dignificar a sua obra e a doutrina espírita. No encerramento do Esperançar, nós gostaríamos de fazer uma explicação a respeito do símbolo que liderou ao longo desse evento todas as imagens, ícones e tudo aquilo que nós produzimos ao longo do evento. A âncora. A âncora é uma referência na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, onde ele afirma: temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. A partir dessa perspectiva, os primeiros cristãos imaginaram que a verdade do Mestre,
os seus ensinamentos, eram tão seguros e firmes como a âncora. E a âncora tem um símbolo, porque fazia referência aos pescadores, os primeiros que se apegaram e abraçaram a proposta cristã naqueles dias inesquecíveis do mar da Galileia. A partir de então, a âncora e o peixe se tornaram símbolo do cristianismo primitivo. E esse símbolo é um dos mais importantes do início dos tempos. Porque naquela época, ao contrário de hoje, os primeiros cristãos eram perseguidos ferozmente pelos Césares. E para que eles pudessem se esquivar das tentativas vãs de sufocar a mensagem do Evangelho, eles se refugiavam nos subterrâneos da grande cidade de Roma, nas catacumbas. A tradição romana sepultava os seus cidadãos no subterrâneo, e ladeado nas grandes estruturas da chamada Cloaca Máxima, o grande sistema de esgoto hidráulico de Roma, os cristãos, na imundície daquele subterrâneo, reuniam-se secretamente para estudar o Evangelho. E o local onde eles sinalizavam os pontos de encontro para despistar os perseguidores era através da âncora. Eles esculpiam nas pedras para sinalizar que ali era feita periodicamente a reunião com os cristãos. E foi numa dessas reuniões que os grandes cristãos primitivos do mais alto, Paulo e tantos outros, estiveram reunidos, como nós, muitas vezes no subterrâneo dos nossos sofrimentos, nos reunimos no nosso âmago mais profundo da nossa miséria moral para iniciar a redescoberta do Evangelho e, quem sabe, edificar uma nova estrutura em nosso ser. É por isso que isto se tornou o símbolo do nosso evento. A âncora, portanto, na cristandade, é o símbolo da esperança.
Passar os dias calmos e felizes ao fogo, enquanto a chuva lá fora molha tudo. Este é o inverno ao qual nós somos convidados a amar ardentemente sob a chama do fogo. Este é a primeira mensagem, a mensagem do Lama. Boa noite. Boa noite a todos. Parábola do festim das núpcias, capítulo 22 de Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala de banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Celebra o camponês com danças e cantos. Da feliz colheita, o belo prazer. Termina com sono sua diversão. Assim é aquele que é convidado a trabalhar.
Boa noite a todos. Vamos contar a lenda do peixinho vermelho, a lenda egípcia, que em sua totalidade está descrita no livro Libertação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nos diz a lenda do peixinho vermelho, que havia, num formoso jardim, um grande lago, ladeado de ladrilhos azul turquesa. Esse lago era alimentado por um diminuto canal de pedra de um lado e escoava do outro lado, onde tinha uma grade muito estreita. Neste lago habitava uma comunidade de peixes. Peixes muito sossegados, gulosos, muito tranquilos, a não se preocuparem com a vida e com os dias e com as suas dificuldades. Junto desta comunidade de peixes, tinha um peixinho vermelho. Esse peixinho vermelho era diferente dos outros, porque tinha grande dificuldade em se alimentar. Os gorduchos, os mais espertos, sempre agarravam as primeiras larvas, a primeira alimentação que chegava, eles abocanhavam. E o peixinho vermelho ficava ali, agoniado com fome, a correr de um lado para o outro. Não tinha também os melhores lugares para que pudesse descansar. Era sempre tomado pelos mais espertos. E vivia o peixinho vermelho a correr de um lado para o outro, perseguido pela canícula. Quando não estava sendo perseguido, estava atormentado de fome. E o peixinho vermelho, neste seu sofrimento, com muita fé no Deus dos peixes, pensou: não é possível que um Deus tão bom e misericordioso possa me colocar nessa situação de sofrimento, que possa somente existir esse lago, essa moradia. Não é possível. Então o peixinho vermelho começou a estudar todo aquele lago. Começou a levantar todos os ladrilhos, verificar todas as ocas, todas as lamas, e fez um inventário de tudo que existia. Até que um dia, o peixinho vermelho descobriu a grade estreita. Mas ele já era tão magérrimo pela falta de alimentação, pelo sofrimento que vivia na perseguição, mas a grade ainda era muito estreita, não dava para ele passar. Ele foi, com mais esforço ainda, retirando as escamas que habituava a sua constituição de peixe. Retirando essas escamas, ele conseguiu passar por entre as grades do escoadouro e atingiu o canal, grande canal, que dava num grande rio. O peixinho olhou tudo, aprendeu tudo, se encantou com as embarcações humanas, com as diferentes possibilidades de árvores, de animais, de outros peixes. Ficou encantado e seguiu o rumo do rio. O rumo do rio escoava no mar. Quando chegou no mar, o peixinho ficou exuberante. Quanta água, quantas possibilidades, fartura de alimento. Quantos seres diferentes, quantas possibilidades na sua vida. E exuberante pela beleza, deixou-se levar na observação invigilante daquele instante e abeirou-se de uma grande baleia que estava na sua primeira alimentação matinal. Foi abeirando a baleia, abeirando, até que a baleia, na sua alimentação, nhaque, engoliu peixinhos e os outros crustáceos que ali estavam para a sua primeira refeição.
O peixinho se viu naquela escuridão, teve medo, mas lembrou-se de orar ao Deus dos peixes. E muito fervoroso na sua fé, em acreditar que o Pai é misericordioso e bom, elevou a prece ao mais alto, ao Deus dos peixes, pedindo socorro naquela sua aflição. E imediatamente a baleia começou a soluçar, até que vomitou tudo de volta ao mar e jogou o peixinho nas correntes marinhas novamente. Segue o peixinho adiante, com mais essa lição na sua bagagem, de vigiar os perigos da vida. Encontra ele um coral de cristais e lá conhece muitos amigos, onde era alimentado, tinha todas as possibilidades de estudo, de trabalho, era feliz. Mas o peixinho vermelho lembrou-se dos seus amigos que ficaram no lago. E aí, com muito esforço, novamente retornou até o lago para contar-lhes da grandeza do Pai, das possibilidades da vida, do esforço de cada um, de atingir essa plenitude, porque há alimento para todos, há possibilidade para todos. Mas quando chegou ao lago, nem sequer haviam percebido a sua ausência. Foi ao rei dos peixes daquele lago contar a sua aventura, contar as suas descobertas, contar que o rei dos peixes trazia a todos outras possibilidades. Mas o rei não acreditou. E com o seu orgulho reuniu a comunidade de peixes para que o peixinho fosse ridicularizado. O peixinho contou a todos, descrevendo toda a trajetória, todas as possibilidades, mas não acreditaram nele. E alguns oradores, em nome do Deus dos peixes, falou à multidão: não há outra morada que não essa, não há outro lugar, não há outro alimento. Nós somos o centro de tudo, o Deus é só nosso. E o peixinho percebeu que aquela comunidade de peixes ainda não estava pronta para desbravar, receber o amparo do Pai. Naquele momento, para aquelas possibilidades. Retornou ao castelo de corais e lá viveu. Até que um dia teve uma grande estiagem em todos os lugares. E aquele lago secou. E toda a comunidade de peixes morreu daquele lago. Mas, como tudo escoa do mais alto, aqueles riachos, rios, aqueles que alcançaram elevatura maior, continuavam a escoar no mar. E continuavam a receber o benefício da paternidade divina. E é isso, meus irmãos. Tenhamos fé, mas essa fé que faz saber que existe um Pai bondoso e misericordioso. E que essa fé depende de nós tirar as escamas do orgulho, da vaidade, do preconceito, do egoísmo e nos olharmos como irmãos nas possibilidades que o Pai traz para todos nós. Porque existe possibilidades em tudo na vida. Deus nos disponibiliza. Só que nós temos que escoar no esforço constante para o coração de Jesus. Para que no coração de Jesus escoemos para a majestade de Deus. Que tudo tem e tudo provê ao nosso alcance.
Sob a dura estação de sol aceso, definha homem, definha rebanho e arde o pinho. Solta o cuco a voz, e logo com ele canta a rolinha e o pitacilgo. E chora o pastor, porque de certo teve feroz tempestade e o seu destino. Assim é aquele que espera. Essa história é, em particular, e ao mesmo tempo, do grupo, uma singela homenagem aos 90 anos de Divaldo Pereira Franco e a sua longa divulgação da doutrina dos Espíritos. Porque ele encantou-me contando-me essa história a partir de uma narrativa trazida por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Irmão X e tentada, na divina humildade aqui, a ser contada pela minha emoção. Era um entardecer inesquecível em Jerusalém, iguais ao nosso desta tarde. Um daqueles entardeceres de fogo em que do Vale do Cedron abraçava o manto das arcas douradas, oferecidas gentilmente pelo astro-rei.
O grande painel de beleza exalava perfumes variados, naquelas virações das horas mais inesquecíveis dos tempos ditosos, em que o templo de Salomão ainda estava de pé. Sob as esquinas do templo andava serenamente um homem belo e grandioso como a luz do dia. E subitamente ele topou com uma senhora, uma dama, igualmente magnífica de beleza e de olhos inesquecivelmente sedutores. Topando com ele, disse: estrangeiro, eu sei que tu és um estrangeiro, porque tua aparência me diz que tu és nazareno, e eu sei que tu acabas de chegar de longa viagem, porque teus pés estão corroídos pela urze do caminho e teu rosto está empapado de suor. Hoje é o dia do meu aniversário e farei um banquete à minha casa e gostaria de convidar-te. Tu virás? Hoje eu não posso. Nazareno, deixa-me dizer uma coisa. Eu sou uma mulher muito rica. Eu tenho possibilidades de escolher quem eu quiser para passar as noturnas e inesquecíveis paragens em minha casa. Tu sabes que nesta tarde eu rejeitei um sacerdote, um centurião, um soldado do templo, um vigia, e escolhi a ti. Vem à minha casa, farei uma grande festa e não te cobrarei nada. Tu virás? Hoje eu não posso, mas um dia eu irei. Nazareno, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu sou uma mulher que não tem mais esperanças. Vem até a minha casa. Se tu não podes passar a noite comigo, levarei-te para ser abrigado nela. E lá, colocar-te-ei para deitar-se e relaxar-se no triclínio. E eu mesma convocarei minhas servas a trazer-me uma bandeja de prata. E nela depositarei água fresca para limpar-te os pés. E eu mesma enxugarei com as madeixas dos meus cabelos. Convocarei de imediato uma escrava para que nua dance diante de ti, para que te entretenha, enquanto eu sentar-me-ei na soleira da porta, admirar-te essa cena magnífica, em que pela primeira vez em minha vida, um homem veio à minha casa e não me fez mais desventurada. Tu virás? Hoje eu não posso. Mas o dia que não está longe, eu irei contigo. Ah, Nazareno, eu sou uma vendedora de ilusões. Os homens dizem que meu cabelo é mais perfumado do que as rosas de Séforis, e que meu colo é mais sedoso do que as sedas adamantinas, e que meus lábios são irresistíveis como o mais perfeito favo de mel. Vem à minha casa, eu não te cobrarei nada. Hoje eu não posso, mas no dia que não está longe, eu irei contigo. A mulher saiu reclamando e desapareceu nas esquinas do templo naquele entardecer. 2 anos depois, em uma manhã diáfana, vamos reencontrar o mestre no poço de Betesda, atendendo a multidão. Quando uma senhora veneranda pelos anos aproximou-se rápido dele, aos pés do ouvido disse-lhe algo, e depois, para que todos ouvissem: tu virás? Sim, eu irei contigo. Os dois foram rapidamente até um vale, e ela apontou um grotão com uma caverna, dizendo: lá dentro, Senhor, lá dentro. O mestre adentrou a caverna e topou com um choque claro e escuro. Distendeu as mãos às apalpadelas, na busca de alguém que chorava. Quando as mãos tocaram a cabeça, era úmida de pus e de suor. O cabelo saiu ao contato dos dedos. Então uma voz rofeia rompeu o silêncio e disse: que queres vindo aqui? Perguntava. Que queres de mim?
Se vieste comprar perfumes, foge, já não os tenho para vender. Se vieste por misericórdia, foge, porque ninguém te compreenderá. E se viestes na busca de uma carícia, foge, é muito tarde para nós. Então o mestre devolve o silêncio, dizendo: venho atender a teu chamado. Lembras-te? A mulher limpa os olhos de pus. Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei por 2 anos e só agora tu vieste. É muito tarde. É tarde demais para nós. Eu acendi uma lâmpada, coloquei-a na minha janela para que ela clareasse o caminho da noite. E toda noite eu te olhei, esperando que vieste. Agora que chegas, é tarde demais para nós. Vai-te embora, ninguém te compreenderá. Mas eu agradeço, porque vieste. Então, mestre, levanta aquela mulher monturo e sai com ela da furna. À claridade do dia, ela cobre os lepromas da face com vergonha. O mestre então tira os lepromas, as mãos sobre eles, olha ternamente para ela e diz: não te espantes, eu agora te amo. E lembrando-se daquele dia que você disse que me amava, sou eu agora que vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo. Já que teu corpo não me serve para nada, dá-me tua alma. Eu sou o bom pastor, e aquele que acredita em mim, ainda que morrendo, viverá. E abraçou-a. Ela desfaleceu nos seus braços e alcançou a imortalidade. De alguma forma, todos nós nos assemelhamos a esta mulher atormentada. E de alguma forma, todos nós esperamos que Ele venha. Mas para que Ele venha até nós, não basta a caridade material. É necessário a caridade moral, na transformação do ser, cheio de esperança e caridade. Chegada é a primavera, e festejando saúdam os pássaros com alegre canto. Vem cobrindo o ar com o negro manto, e relâmpagos e trovões eleitos anunciá-la. Logo que eles se calam, os passarinhos tornam de novo ao sonoro encanto.
Boa noite a todos. Esperança, esperançar, espera, força ativa no bem. Nós fomos buscar na natureza um exemplo singular. Nós fomos buscar o João de Barro. O João de Barro que faz muitas viagens para, através de pequeninos pedacinhos de terra, através de pequeninos pedacinhos de gravetos, ele voa diversas vezes para construir o seu ninho. E nós aqui, observando essa criatura, através do seu esforço contínuo, depois de semanas e semanas e semanas, ele constrói o seu ninho para se abrigar, para abrigar os seus filhotes. E ao término, nós observamos o João de Barro ali, na proteção do seu ninho, com seus filhotes. Cai a noite, e com a noite vem uma grande tempestade. Uma tempestade furiosa que destrói árvores frondosas e muitos ninhos de passarinhos e também do nosso João de Barro. Passado alguns dias, nós olhamos a natureza e observamos a força regeneradora que transforma a paisagem. Essa força regeneradora, que a fonte vem do Criador. E nós vamos percorrendo essa paisagem e vamos vendo as árvores se reconstituírem. Aparecem galhos, aparecem novas plantas, aparecem novos frutos. E vamos encontrar ali o João de Barro, de cabecinha erguida, sem nenhum desânimo, recomeçando a construir o seu ninho. Somente nós, seres humanos dotados de inteligência, nos deixamos abater diante das dificuldades. Somente nós nos sentimos abandonados, nos permitimos a sentir a desolação. E a natureza nos apresenta, através dessa pequena missão, a força de Deus que movimenta aquelas criaturas que para nós muitas vezes são insignificantes. Ele está ali, recomeçando aquele aparente destroço da sua casinha, sem reclamar. E hoje aqui, nós estamos convidando a todos a relembrar, uma promessa que nos foi feita há milhares e milhares e milhares de anos. Essa promessa nos foi feita quando nós saímos das entranhas do Criador.
Criador. Quando nós fomos gestados, já paramos para pensar que em um determinado momento, no tempo e no espaço, cada um de nós foi criado. Cada um de nós saiu das entranhas do Deus vivo. Precisamos relembrar a promessa que nos foi feita, que nós somos herdeiros de um patrimônio espiritual. Um patrimônio espiritual que nos aguarda. Não é um patrimônio material. Porque nós, quando assumimos o corpo físico, a nossa busca constante é pela necessidade da matéria. A matéria que enferruja, que as traças vão corroer. Mas Deus, ao nos criar, nos deixou esse patrimônio. E nós que estamos percorrendo uma jornada muito grande, há quantos milênios estamos avançando? Viemos, a maioria de nós, do velho mundo, e hoje estamos aqui nessa casa, ao redor dessa obra magnânima de Paulo e Estevão, para renovarmos essa esperança que Deus colocou em nós, porque essa jornada evolutiva, ela não se faz sozinha. É uma jornada. Todos nós, encarnados e desencarnados, percorremos milhares e milhares de quilômetros numa jornada espiritual para estarmos hoje aqui, todos nós, renovando as esperanças. Nós vamos passar pelo inverno, o inverno rigoroso da difamação, da falta de ética, do desamor, do abandono, da aparente doença do corpo, que muitas vezes vai definhando a cada dia. O inverno faz parte da vida terrena, pelo qual o planeta que nos acolhe amorosamente, no seu nível evolutivo, ainda traz a necessidade de enfrentarmos o inverno dos desafios humanos. Entretanto, depois do inverno, vem a primavera. E não necessariamente a primavera, ela seja somente das conquistas do qual almejamos. Porque o ciclo ele sempre vai continuar. E nós invertemos aqui a sequência, né, das belas melodias, começando pelo inverno e finalizando pela primavera. E muitos de nós acreditamos que, ao chegarmos
numa certa idade da nossa vida, onde o corpo já não suporta mais os desconfortos, as doenças, a falta de memória, muitos que não acreditam, que não têm a fé, porque a fé, ela é o que nutre a esperança. Sem a fé, não existe esperança. E a esperança, ela nos torna pessoas melhores. E quando nós não temos a visão do Evangelho, segundo a terceira revelação, nós acreditamos que a morte é o inverno permanente. Mas não é. Somos seres espirituais. Estamos aqui para falar para espíritos imortais e relembrar a promessa que Deus fez quando nos criou. A nossa meta é retornarmos a Ele, com esse tesouro que está em nós, com esse anjo que dorme, com essa centelha divina. E hoje o pedido que os benfeitores espirituais nos fazem é que renovemos as nossas esperanças, mesmo diante das situações aparentemente complicadas. Que possamos no nosso dia a dia assumirmos o papel, não só dizer que é espírita, mas de cristão. Nas nossas ações, nos nossos julgamentos. Porque a esperança é o que nos move. A esperança é o que nos faz estar em pé. Reavivemos hoje esse compromisso. Quando Jesus fazia as curas, ele pedia aos seus discípulos, muitas vezes, vá e não tornes a se equivocar. E outras vezes, ele dizia, vá e se fiel. Vá e permaneça firme a tudo aquilo que você agora acredita. Mantenhamos a esperança tal qual uma âncora que nos sustenta, nos ampara e nos deixa firmes no nosso propósito. Porque é assim que nós vamos alcançar a plenitude de todos nós, enquanto irmãos. Recordemos nesse instante os períodos desoladores do início do Evangelho, em que seus discípulos pregavam, como eu disse no início, nas catacumbas. Não mais seremos perseguidos por aqui e por ali. Ao entrar nos templos, não seremos enxotados para fora. Não seremos mais atingidos pela polícia, ou iremos bater na nossa porta, perguntando se somos cristãos. Já nos não apedrejarão, como foi apedrejado Estevão, por acreditar no Cristo. Já nos não impedirão o acesso por aqui e por ali, mas farão coisas piores. Vão denegrir a nossa imagem. Vão nos ultrajar. Nos esquemas mesquinhos que arquitetam, vão nos injuriar. Conspiram diuturnamente para nos derrubar, acreditando que a edificação da nossa moral é tal qual uma casa edificada na areia, que os ventos e as chuvas levam. Por isso, sejamos firmes e esperançosos, como Paulo, Jesus, Kardec foram. Os grandes homens do mundo se esqueceram do detalhe de observar
a questão mística que envolve os seres ditosos que contribuíram para a humanidade. Esqueceram do detalhe de observar a mística em torno de Einstein, Gandhi, Pasteur, Madre Teresa, Chico Xavier, que de alguma forma, na sua contribuição, enobreceram o nosso mundo. Eles levaram a se guiar da sua charrua carnal e não olharam mais para trás. Começaram a despertar o sentimento de dentro para fora. Esse sentimento que nutre a todos nós em direção ao bem maior. Façamos isto. Tomemos da cruz que pesa sobre os nossos ombros e vamos desenvolver sobre elas asas a nos guiar ao mais alto que todo sofrimento humano possa nos atingir. E assim também descobriremos que em espírito estamos despertos, mesmo no inverno, rumando para a primavera. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam neste mês, em especial as 9 casas irmãs, que antes eram, agora são muito mais. Porque aquele que se diz cristão, e muito mais do que isso, espírita, deve ser cidadão do mundo. E ultrapassar os limites dos umbrais das casas e fazer da sua existência um grande testemunho de amor, como se o mundo fosse uma grande reunião dominical de uma casa espírita. Que Jesus, Paulo, Estevão, Abigail, Kardec e os espíritos beneméritos que nos ladearam neste mês, continue conosco, esperançosos de dias ditosos. Muito obrigado a todos. Vamos orar. Nós, nesse instante, agradecidos pelas bênçãos da mensagem, vamos elevando nossas vibrações. Em gratidão infinita por tudo que recebemos, vamos agora doar vibrações ao nosso Brasil, a terra de bênçãos, a mansão de glória que os Espíritos nos concederam para esta encarnação. Durante as atividades, observamos a vinda de Espíritos da fraternidade, da Lei Áurea, responsáveis pelo progresso do Brasil. E eles, gratos que estão, levarão sem dúvida as nossas vibrações em prol do progresso de nosso país. Corrupção, maldades, mentiras, instituições levianas, tudo passa. O que jamais passará é o amor de Deus sobre nós e de nós, pela nossa brasilidade. Sinta orgulho de si mesmo por estar brasileiro por alguns instantes nesta tua existência. E agradecidos estamos, vibremos ao Brasil. Paz e luz, ordem e progresso, Deus, Cristo e caridade nos corações. Vibramos nesse instante, também, com muita paz, ao nosso planeta, ao orbe terrestre, que nós possamos imaginar na nossa mente como se ele fosse diminuto ao alcance das nossas mãos. Envolvamos o planeta em nosso colo
carinhosamente, para nele ditar tudo aquilo de benéfico possa haver, de amor, de paz, de esperança, de união, de bem servir, de amar, trabalhar, saber esperar e perdoar. Vivemos aos corações desditosos desta noite, que estão nas ruas desabrigados, que estão nos asilos abandonados, nas prisões cercados das culpas, ou aqueles que já desencarnaram no âmago, na amargura. Vivemos também pela educação, pelos homens da ciência que fazem progresso à nação. Vivemos também aos trabalhadores da terra, homens ditosos que fazem do nosso mundo uma felicidade inesgotável de prosperidade. Mas aos empregadores também, para que eles proporcionem novas possibilidades de trabalho a todos que incessantemente procuram. Vibramos nesse instante a todas as religiões, que elas ditem as notas da esperança como nós estamos agora, a fim de contagiar os corações, ansiosos pelas verdades além da matéria, buscando a espiritualidade, cada qual à sua maneira, cada um no seu ponto de vista. Vibremos nesse instante a todos os lares em desarmonia, lares que estão à beira de desestruturarem-se, que a espiritualidade, com o auxílio das nossas vibrações, reedifique os alicerces, fazendo com que o Cristo volte a reinar nos corações. Vibremos também aos corações no nosso lar, a nossa casa de bênçãos. Lembremos do nosso lar nesse instante e façamos o Mestre visitá-lo por alguns instantes. Ele certamente, em seu pensamento divino, que alcança a todos nós, visitará o teu lar e fará dele um manancial de bênçãos. Porque para ele não importa se é um casebre, uma choupana, uma tapera, uma mansarda, que lá exista amor e que neste momento você possa vibrar amor intenso aos teus entes queridos que lá estão. Não veja as dificuldades, não veja os empecilhos, as personalidades difíceis, não. Veja apenas que há um irmão aguardando sedento pelo teu amor que agora vibra vigorosamente em ti. Derrame bênçãos em tua casa e faça dela um altar de luz. E finalmente, vibre por ti este ser angélico, este ser mirífico ao qual, pelo amor de Deus, ele foi criado. Vibre vigorosamente no teu íntimo, no teu ímã, para que nenhuma das tuas células deixe de ouvir o ressoar do teu amor infinito, o amor por ti mesmo, pelo teu corpo de bênçãos, que te faz deslocar-se, ver, ouvir, perceber, sentir, amar. E assim, vibremos intensamente e nós convidamos aos nossos congregados médiuns para que desempenhemos uma vibração especial pelas águas à mesa, para que elas possam se tornar luminoso benefício do que é feito às bocas sedentas, não apenas de sede, mas apenas e principalmente sedentas de cura e de amparo às dores do corpo. Que os Espíritos benfeitores nelas depositem, com o auxílio das nossas vibrações, os benefícios necessários para todos nós. E assim, gratos a Deus, gratos a Jesus, gratos à Santíssima, aos benfeitores amigos desta casa de bênçãos, a casa do Cristo Redentor, que sob o altar das perfumadas rosas do seu jardim frondoso, hospedou gentilmente este evento, ao qual nós,
com muita humildade, nossas casas irmãs, saímos deste evento esperançosos pelos portais de luz desta mansão de amor, cientes de que aqui, ou em qualquer casa irmã nossa, como nos dias ditosos do Evangelho Novo, nós possamos encontrar abrigo, amparo, esperança, Evangelho e luz para todos nós. Que Ele, o meigo sereno pastor de nossas almas, envolva os nossos corações cheios de esperança para dias ditosos que certamente virão e que nós, espíritos imortais, seremos testemunhas dessa inquestionável verdade. Que assim seja. Graças a Deus. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai